Olá, estamos aqui para mais um programa, o primeiro inédito do ano. Ficamos aí de férias, o último programa que nós fizemos, os dois últimos, foi Alda Kleins e João de Freitas, em dezembro. E agora, depois de férias merecidas, passamos aí umas reprises dos programas que são todos muito bons, convidados de altíssimo nível, temas muito importantes. Estamos abrindo o programa Jovens Pensadores do ano de 2026, com meu querido amigo Eduardo Filete, médico veterinário, uma pessoa super talentosa, carinhoso, tanto com os clientes, os pequenininhos, os pets, como também com os seus tutores, orienta e por conta de toda essa violência que a gente tem visto, principalmente com os mais frágeis da sociedade, que são os pets, eu vi um vídeo na internet que o Eduardo Filete gravou e eu falei, mas esse menino vai vir falar sobre isso. Nós vamos fazer hoje um programa duplo que vai passar metade hoje, dia 14 de fevereiro, e a outra metade, sábado que vem, dia 21, sobre esse assunto tão polêmico que tem nos atingido de uma forma muito brutal, emocionalmente, até fisicamente, que é os pets, humanização e violência. Eu estou passando a palavra para o meu amigo Eduardo Filete. E aí, meu querido amigo, como é que fica essa história? Humanização, violência, soubemos de vários casos aí de extrema crueldade contra animais. Outro dia eu estava pensando, Rosima, obrigado por ter me chamado no seu programa, de muita audiência no YouTube. Eu também assisto, porque a gente consegue ver o que a pessoa pensa numa íntegra, né? De repente tem outros programas, eu faço ação e reação, tudo que a gente tem que ter um tema político, um tema social, né? Sem telado, né? Mas você vai explorar a pessoa na advocacia, no magistrado e tal, né? Então, como professor universitário, né, no final da carreira, né? Outro dia eu estava andando no shopping, né? E eu vi uma senhora com um cachorrinho num negócio de bebê, né? Carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Aí eu falei com ela, você é veterinário e tal. Outro dia eu vi um ganso, viu? No shopping. Então. Na praça de alimentação, no carrinho de bebê. Que ele não faça nada no shopping. Porque isso aqui, né? Mas beleza. Aí eu vi o cachorro e falei, esse cachorro tá bem, assim, ele tá... Não, é que eu gosto de trazer ele para aqui no ar-condicionado e tal, né? Então, aí eu fiquei pensando, né? Eu andando no shopping, aquele cheiro, aquele aroma das lojas, sim, né? Tal. Era no balneário, né? Balneário. Mas poderia ser outro esse também. Que eu vi foi no Praia Mar, então. com o ganso dentro do, aí eu falei, do carrinho de neném. Aí eu falei assim, bom, será que se eu conversasse com esse cachorro, fosse o Dr. Liro, você está gostando? Não, preferi de coleira, cheirando tudo aqui, né? Cheirando tudo aqui e tal. Então eu achei assim, né? Então é a humanização, né? A pessoa dorme com o cachorro e tal. Só que eu não estou dizendo que é errado. Que não existe errado nem certo, né? Judiar é errado, mas assim, a gente fica pensando, né? Antigamente o cachorro era barrado na corrente, era errado. Depois melhorou um pouco. Há uns 20 anos atrás, o cachorro já passou a entrar em casa, já passou a ficar no quintal, tinha uma casinha, né? As pessoas já começaram... Hoje passeia no shopping. Isso, as pessoas começaram a levar no veterinário. Hoje o cachorro pode passear no shopping. Legal, tudo bem. Aí começa um de carrinho, né? Assim, o cachorro não está andando, ele fica passeando. Sim. Então, humanizou-se, né? O cachorro dorme com a pessoa. E eu não estou dizendo assim que a pessoa tem um filho com problema, né? Ou está passando problema e o cachorro foi comprado para dormir na cama para orientar ele, de repente ele está tendo convulsão, de repente ele está tendo algum problema, né? O cachorro protege. O cachorro protege, pode dar uma certa segurança para a criança. Então, isso, se você pegar o livro do Problemas Psicológicos do Ser Humano que os Cães Ajudaram, você vai ver que tem muita coisa, né? Os americanos estudam muito isso, canadenses também. Quando eu estudei lá há 30 e poucos anos, eles já estavam estudando essa área, tal, né? Mesmo fazendo em odontologia, anestesia, eles estavam já estudando essa área, tal, né? Nos Estados Unidos é complicado. Você vai numa feira lá, aqui tem 50 stands, né? Das multinacionais, das empresas brasileiras. Lá tem 200, 2.000.
associação dos donos de galgos de rua, ou seja, aqueles galgos que jogavam, que era de corrida na Europa e depois, quando não servia mais, as pessoas põem na rua, ia para os Estados Unidos às vezes, tem uma associação. Associação de cães com catarata. Associação de gatos que foram maltratados e reabilitados. Associação de cães amputados. Associação de cães, tem tudo. Lá é uma coisa assim. As ações de cães que foram para a guerra. As ações de pessoas que foram para a guerra, heróis de guerra que têm cães. É uma coisa de louco, vários estándares. Uns pequenininhos, sem marketing forte, com pequenas literaturas, outros bonitos, com coisas mais assim, né, glamurosas, e outros muito bonitos que são das empresas enormes, né, que aí são estándares enormes, né, então. E aí eu fiquei pensando, né, ao mesmo tempo as pessoas estão humanizando, não estou discutindo se está certo ou errado, é o momento, né, e outras pessoas, você vê Santa Catarina, um estado que é estado ordeiro, né? Santa Catarina, Polícia Militar ativa, um estado que não tem muita violência. Muita gente vai morar em Santa Catarina porque diz que é um estado mais calmo, né? Tal assim, mais tranquilo, né? E tem essa pecha, né? De ser mais tranquilo, tal, né? As pessoas serem mais, assim, educadas, né? Serem uma cidade mais limpa, a cidade de Joinville, essa cidade assim, enfim, né? Mas, certo. Quando o cachorro é tratado que nem gente... Sim. Ele se adapta ou ele sofre? O que você acha? Eu acho que se adapta, viu? Porque todo mundo gosta de mordomia, né? Não é isso? Se você tiver uma pessoa que fica te empurrando no shopping, certo assim, entendeu? Todo adapta mundo fácil. Adapta fácil, é motorista, né? Por exemplo, eu cheguei da minha cachorro aqui, por roupa. 30 WhatsApps. Eu deixei no 030. Tudo bem que tem grupo. Esse negócio de pôr roupa no cachorro, eu me lembro muito tempo atrás, eu nunca tinha tido cachorro. Aí eu sou muito criteriosa, estudei, fiquei lendo muito livro. E as pessoas diziam nos livros que não era bom pôr roupa, porque o cachorro, o organismo se acostumava e no dia que tirasse a roupa ele ficava doente. É bom, é ruim, é melhor não pôr roupa? Como é que é isso? Eu sou calorento. Mesmo agora que eu estou mais magro, estou voltando ao meu peso normal, eu estou sentindo um pouco mais de frio, sabe? Por exemplo, eu estava um pouquinho de sobrepeso, né? Pouquinho, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu tava me sentindo quente, né? Mas agora já entre alguns lugares que eu me sinto frio. Outro dia eu fui gravar na nossa emissora com a irmã Santa Cecília, já senti frio. E que eu sentia na época do Armando Gomes, comecei a sentir de novo, né? Então depende, né? Por exemplo, se você tem menos gordura, você sente mais frio. Sim. Se você está mais gordito, você sente mais calor, né? E o animal que tem pelo? Se você veste ele... Eu acho que o animal que tem pelo, um labrador, um golden, não tem que usar essas roupinhas, né? Porque é mais satisfação do dono. E acontece isso mesmo? Se você veste e de repente tira, ele pode ficar doente, porque ele acostuma com aquela roupa? Eu não sei se pode, eu acho que não fica doente, mas acho que é uma adaptação, né? Sim. Por exemplo, o cão, ele não tem glandulostoria igual a gente, então ele faz troca respiratória pela boca. Se você agasalhar muito ele vai ficar meio ofegante também, né? Sim. Então, agora, se você agasalhar ele num ar-condicionado, num shopping, acho que não. Sim, mas entendi. Teria que fazer um estudo disso aí. Sim. Mas eu acredito que não, a não ser que seja muito radical, né? Um calor que está fazendo num dia de calor aqui na Baixada, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, você levar o cachorro para andar de roupa na rua, num horário de calor, não tem necessidade nenhuma, né? Mas mais para você, para aquela roupa do Corinthians, roupa do Santos, roupa do Flamengo, roupa né? do Santos pode, do né? Santos ainda pode, né? Mas o que acontece? Eu acho que... E daí, ao mesmo tempo que você vê essa humanização, você vê casos como estados até tidos como pacatos, jovens matando cão, né? Jovens atirando em cão, né? E você teve o caso da Manchinha, que foi no... O segurança... A que ficava no supermercado. O segurança do shopping matou o cachorro, né? E até depois o supermercado, né? Eu não gosto de citar o nome do supermercado, porque o dono do supermercado, muitas vezes, ele pode ter milhões de funcionários, gera emprego, e aí tu prejudica por um ato isolado, tu prejudica toda uma cadeia de gente que trabalha e tal. Ah, mas eles estão caros. Não estou falando que eles são caros ou barato, eu estou falando só que você prejudica uma cadeia de gente, né? Sim. De faxineiras, de pessoas que trabalham no supermercado, se cair em movimento, a demissão, né? Então, sim, essa Manchinha, me lembro, era uma cadela, se não me engano, uma cadela, né? tal, que foi morta. Ficava na porta
porta, né? Na porta. Na porta, quer dizer, não entrava lá dentro, não tinha coisa, não vira latinha contaminação quebrando o rabo nenhuma. para todo mundo. Sim. Como é que você pode fazer isso não vira latinha, E de repente né? um segurança deu-lhe 5 minutos Deu e 5 minutos e matou pumba, a matou o cachorra. bichinho. É. Agora esses jovens aí que estão em Miami, né, tal, acho que está fora do país, Sim, mataram, né? Santa Catarina. Você é Praia advogado, Brava. eu também discuto muito essa questão da maioridade, eu discuto muito, porque, por exemplo, na França era 15 anos e os aviõezinhos começaram, os traficantes começaram Sim. a cooptar de 12, 13 anos, está Sim. discutindo. Sim. E É, isso acontece na aqui Alemanha, também. parece na Alemanha. Toda Isso. quadrilha e tudo isso, né? Quadrilha, grupo, enfim, eles sempre têm vários menores, porque aí no fim sobra para ele. E se porque não for ele, só coloca fica ele. até 21 anos, então Sim. E eles outra fazem coisa, isso e mesmo. se não for, sobra para ele também, arruma um Sim. laranja e tal. Sim. Então o que acontece? Eu acho que tem que ser igual a Alemanha, Dinamarca, que não tem idade. O cara com 10 anos matou. Tem um cara respondendo na Alemanha, com 10 anos ele matou o pai, só fica em prisões adaptadas até 18. Sim. 18 vai para prisão normal. Sim. Tudo bem que a prisão no Brasil também não está recuperando ninguém, acho que tinha que ser prisão tipo Estados Unidos, né? Sim. O cara fica isolado, toma sol, e tudo tem regramento, não é todo mundo junto, não é todo mundo junto na mesma cela, acho que isso aí vira as pessoas saem nem doutorado, sai PhD do crime, né? Então, mas essa maioridade penal agora vai discutir. Aí vamos passar para, embora o poder atual não queira, mas vai passar para 16. Daqui 10 anos nós estamos perdendo tempo, gastando dinheiro, discutir para 14. Eu acho que todo crime, se a pessoa souber o que está fazendo, um bebezinho pegou um revólver lá, de 1 ano e meio, apertou, atirou. Isso aí não sabe de nada. Né? Eu Agora, acho que assim, o problema, entendeu? hoje, por exemplo, né, até 11 anos, 11 meses, 29 dias é criança. Então, é representado pelo pai e pela mãe, então é inimputável, tanto Pronto. penal como civilmente. A partir da data que se faz 12 anos, já responde pessoalmente perante o direito penal. Agora, qual é a responsabilidade? É isso, parece que o que foi discutido agora em relação a animais é que a pessoa só fica internada quando ela causa lesão à pessoa, a ser humano. Quando é animal, não. Mas como o animal entrou na sociedade, nós temos que discutir isso. Porque Exatamente, hoje as pessoas. Aí vamos voltar lá. exatamente. Hoje as pessoas estão criando Exatamente. animal como gente. Sim. Ou se não cria como gente, já não cria mais como cachorro, vamos dizer assim. Se você pega um animal, você mesmo começou o programa muito perfeitamente dizendo como que esses animais resgatam crianças, pessoas com autismo, outros tipos de problemas neurológicos. Nosso porto aqui está cheio de cachorro fazendo controle de droga. Também. Se você tem menos cocaína entrando ou saindo, Sim. é por causa dos cachorros. Sim. Quer dizer, então você vê né? que, num certo aspecto, e até, por exemplo, no carinho da família, nós estamos discutindo esse negócio de roupa, põe roupa, não põe roupa, então é a humanização. Contrário ao senso, se alguém agride um animal, não é como não é um ser humano, então ele não pode ser punido com internação. Veja, na minha concepção, sou advogada, especialista em direito penal, eu penso o seguinte: certos comportamentos, principalmente depois que a criança vira adolescente, 12 anos para frente, que ela responde pessoalmente, com assistência do pai civilmente, penalmente responde pessoalmente. Isso eu já ensinava para os meus alunos. Precisa realmente tirar de circulação. No caso, por exemplo, de um crime violento como foi o da cachorro-orelha, que escandalizou o país, escandalizou o mundo. A França está discutindo com a orelha. A França está discutindo no Senado, no Congresso. Porque se um animal como o cachorro, que é quase um ser humano, né? Nós olhamos para ele e vemos quase um irmão. É isso que a gente sente. De tão adaptado que ele está com o ser humano. São 35 mil anos de convivência com o ser humano. Ele tem, estudos dizem que eles têm a inteligência de uma criança de 5 anos. Sim, o homem neandertal saía, quando ele não trazia caça, matava o cachorro e fazia o churrasco do cachorro. Depois um dia ele saiu para fazer e a mulher falou, não, cachorro não. Vamos passar fome aqui, fazer jejum intermitente,
Pode dizer, sem saber que era Quer jejum dizer, intermitente. a evolução. Nós não vamos matar o cachorro. Vamos Então, comer planta, legumes, verduras aqui, saladinha. Aí, de repente, e vamos caçar no outro dia. Há uma crueldade dessa monta sobre um animal que, pelo que eu li, pelo que nós lemos, ele fazia parte da sociedade catarinense há 10 anos. É porque hoje tem um animal que é seu e tem um animal comunitário, isso é lei. O animal comunitário qual é? É aquele animal Sim. que fica numa padaria, que fica num bar. E vou falar, são os melhores. Sim. Por que são os melhores? Quando você põe um cachorro na sua casa, que é ótimo, ele come um pedaço de pizza da alergia. Ele tira o desinfetante que a secretária doméstica passou da alergia. Esse cachorro, ele é adaptado. Porque se ele ficasse na rua comendo pão de mortandela, comendo sanduíche, isso fui eu, ninguém me falou. Isso desde a faculdade, 45 anos de vida. Esse cachorro não tem alergia. Ele é resistente à pulga, carrapato, e ele está lá. Se adaptou. Porque se você pega um cachorro desse e leva para tua casa, é um Fusca, é uma Brasília, não te dá problema nenhum. Sim. É carburadorzinho, é pôr gasolina boa, não dá problema. Sim. É manutenção barata. Por quê? Porque na rua, se ele começasse com alergia, ele ia se coçar todo. E entende o problema? E ele fica todo enfiridado. Sim. E o dono da padaria ia espantar ele de lá, porque os clientes iam achar que é sarna. Tudo que é cachorro na rua, que está com problema de pele, é sarna. Às vezes não é. Às vezes é alergia, que ele se coçou e deu piodermite. A maioria não tem sarna. Tem outras coisas. Então, vamos lá. Aquele cachorro que come sanduíche, toma cerveja, porque os caras estão bêbados, dão cerveja, Sim. dão pinga pro cachorro, dão panetone, dão pão, todo mundo dá alguma coisa que não é comida do cachorro. Tem muita saúde, porque Tem ele está muita adaptado. saúde, ele está adaptado, tem muita saúde. Então esse cachorro é bom. Aí todo mundo dá comida e tal. Ele é comunitário. Sim. Lógico que eu acho que o cachorro tem que ter um lar. Lógico que eu acho que Então, mas tudo você isso. vê. Mas ele não tem. Você vê, eu acompanhei essa isso. história do Orelha e eles tinham casinha na praia, Isso. 10 anos adaptados, todos davam alimentação, levavam no veterinário, cachorros tratados. Quer dizer, então a minha pergunta é, se eles eram tão próximos das pessoas e alguns meninos, adolescentes, né? E há vídeos aí, nós assistimos, que eles estavam atormentando todo mundo na passagem do ano, deviam ter bebido, deviam ter sei lá o quê, estavam fora de si, sei lá, ou eram assim mesmo. Então atormentaram o porteiro, inconsequente, né? atormentaram o porteiro, atormentaram todo mundo e atormentaram os cachorros e mataram os cachorros. Mataram um e depois matou a companheira dele porque também ficou triste e morreu também. Olha, tem imagens aí na tela, né? Olha lá. Quer dizer, isso aí foi um vídeo que circulou, que a gente viu e depois sumiu, não tinha mais. Quer dizer, aí tentaram existe, cooptar o porteiro, bem, né? Existe uma ação que é direitos difusos que o Ministério Público pode propor em prol da comunidade da Praia Brava, porque ele era um cão comunitário, de danos morais, uma ação civil, tá? De danos morais, porque a comunidade toda perdeu esse cachorro. Então, se atualmente no direito penal você não consegue internar porque foi um cachorro, não foi uma pessoa, mas você pode punir o órgão que é mais dolorido do ser humano, que é o bolso, já que as famílias dos meninos são ricas, muito ricas, e por isso que esconderam um monte de coisa, e agora voltou para o Ministério Público, vão exumar, enfim, fazer uma ação civil pública a favor da comunidade da Praia Brava, que teve essa perda irreparável. Excelente ideia, né? Você como criminalista, você sabe disso, né? Você sabe dessa questão. Então é o que eu digo, a questão do direito está intimamente ligada com essa questão de proteção animal, né? Porque a gente tem que se basear em leis, né? Agora, daqui a pouco vamos passar a maioridade para 16. Aí o cara com 14 faz. E eu queria entender, mas aí é um problema de sociologia, né? Talvez teve que chamar um sociólogo aqui, né? Para fazer um debate mais rico. A gente vai tentar, como você é advogada, professor, eu também, tentar fazer esse debate. Mas por que está tendo essa violência com os animais? Esse cachorro aí, você tira a comida da boca dele, olha para a cara desse cachorro com
40 anos de experiência, eu tiro comida da boca desse cachorro. Esse cachorro é um cachorro maravilhoso. Só aquela carinha dele ali é um Pluto. É o Pluto. Sim. Aquele cachorro que vai com todo mundo. Amoroso. Agora você imagina. Tanto que foi, porque eles foram chamar ele na casinha, Você imagina ele já estava dormindo uma lá. pessoa aposentada, uma viúva, um viúvo, que vai todo dia brincar com esses cachorros, levar comida. Quando ela vê que o cachorro foi assassinado, o trauma que vai causar, a dor, né? Porque a pessoa, às vezes, todo dia ela vai andar, tomar um sol, por orientação médica, vai lá ficar com o cachorrinho, vai dar comida. Isso faz parte da vida dela, né? Então você tira um pedaço da pessoa, né? Crianças vendo isso e tal. Então é um exemplo muito ruim, né? Então a gente tem que estudar isso. Por que está faltando isso que a Rosima, eu sempre falo ela, inclusive ela é me indicada na Academia de Letras e Artes de Praia Grande, né? Ela entrou na academia, tal, foi eu que propus. Meu padrinho querido. Aceita por unanimidade lá, pelo currículo dela, muita gente já conhecia, evidentemente, da televisão, do Colégio Objetivo, de outros colégios que ela trabalhou, de pós-graduações que ela fez no Santa Cecília e tal. Mas tinha algumas pessoas que mais da Praia Grande ali, que talvez não tiveram acesso, né? Conhece, de ouvir falar e tal. Mas pelo currículo dela, pelos méritos, mestrado e papapá, literatura e tal, aceitaram ela por unanimidade, não teve nada. E você vê, e nós estamos discutindo aqui um assunto que é uma coisa, por que está tendo essa violência maior? E antigamente não tinha isso. Tinha a molecada na rua que tirava pedra, mas Filete, era uma leve, coisa, né? que eu queria falar contigo, que você é veterinário, né? Nós temos mais 5 minutos da primeira parte, que nós vamos continuar semana que vem com a segunda parte. Eu já fiz 2 programas duplo, um programa duplo, porque eu sabia que era um assunto muito importante e o Filete tem muito a contribuir com a gente. Eu pensei muito em relação a tudo isso que tem acontecido, principalmente esse último, né, do Orelha, que foi brutal. Eu chorei muitos dias de ver essa história. Eu não aguentava ver a história, como é que adolescentes, meninos bonitos, bem nascidos, de famílias boas, né? O que aconteceu dentro deles para eles fazerem uma maldade dessa? Acho né? que misturou pensando, um cigarro de palha, desse cigarro que a gente faz, né? Mas aí, não, cigarro de palha fumo, Filete, né? É o você cigarro sabe, de palha com canjibrina, né? Acontece Deve ter misturado o seguinte, tudo isso, né? Porque é um cara normal. O vício, ele só libera o que você já tem lá dentro. Sim, eu concordo. Entendeu? Então eu pensei assim. Mas um cara normal, um sã consciência, ele vai pegar uma tábua com prego e dar na cabeça de um cachorro, né? Uma coisa que eu vi. Por que a maioria dessas violências, inclusive a gente leva um pouco para o feminicídio, as mulheres, os animais, as crianças, a maioria são homens? Aí a gente fica pensando, será que a educação, o homem ele tem que ser bruto, ele tem que ser duro? Estou perguntando para você porque você justamente é veterinário que cuida dos animais e teve uma formação diferente. Sim. Você teve uma mãe muito amorosa, que eu sei da história dela, maravilhosa, né? Você teve o exemplo da sua mãe. E a gente percebe, até na educação do dia a dia, os pais, né? Os homens, pais homens, estimulam no filho a agressividade, ele não pode ser muito carinhoso com os animais, com as meninas, com as mulheres, ele tem que ser machão. A gente diz para o menino, nossa, como você é bonito. Ele, não, eu não sou bonito, eu sou feio. Porque se for bonito, ele já fica com medo, entendeu? Então, eu comecei a me lembrar que o meu pai, que era nasceu na década de 20, 30, judiava de gato. Não judiava de cachorro, mas já judiava de gato, fazia uma atrocidade com os gatos. Porque o gato é um animal mais feminino, vamos dizer assim, mas então acho que aquilo agredia lá a masculinidade dos moleques. E o meu marido, que é da década de 40, também judiava de gato, não judiava de cachorro. Então, eu fico pensando assim, né? Até lançando isso, para a gente, na segunda parte, a gente poder desenvolver mais isso. A educação do menino, ela é diferente da educação da menina. Então, isso, de certa forma, está se voltando contra a própria humanidade, naquele afã de mostrar que é homem, que é machão, e aí não pode ser carinhoso, não pode ser amoroso, não pode acolher o animal, não pode ter um bicho de estimação, então judia do gato, e agora já estão... Não é para o teu marido também,
não tinha essa proteção animal, essa noção. Sim, é verdade, não tinha. E as crianças não tinham PlayStation, não tinham celular, então tinha estilingue, né? Sim. Então, por exemplo... matava passarinho. A criança chegava lá, por exemplo, tinha um Quando pardal. você falou estilingue, eu me lembrei. Matava um passarinho. Pardal, a criança ficava na casa dele lá e ficava no fio tentando pegar pardal. Eu nunca gostei. Eu e meu irmão, a gente fazia judô, minha mãe põe a gente para muitas coisas. Então a gente geralmente tinha um pouquinho mais de físico que a molecada. Que minha mãe põe a gente no judô, atletismo, eu fui campeão de Mas atletismo. a luta, olha que importante que você está falando. A gente via os caras jogando pedra em animal, a gente ia pra briga. Eu e meu irmão, essas brigas de rua, né? Sim. E eu e meu irmão, a gente sempre batia. Eu e ele, sempre batia. Na molecada de 14 anos e tal. Uma vez nós apanhamos. Nós pegamos eu vou lembrar até o nome dele, é o Lacerda, que era um moreno, que ele era mais velho que a gente, magrinho, mas ele lutava boxe. Aí eu e meu irmão fomos lá e apanhamos. Então chegamos para casa, mas a gente apanhou, mas antigamente era uma esfoladinho. Não era luta. A gente apanhou por quê? Luta. Porque a gente brigou porque ele estava judiando de cachorro, nós intimamos ele e ele falou, então vem aqui. Ele morava num chalé ali na Vergueira Stadium com a Benjamin Constant. Ele morava num chalé, uma casa toda verde. Depois me ficou meu amigo. Aí, o que aconteceu? Aí nós fomos lá e ele falou, vem vocês dois. E nós dois apanhamos, mas era chute. Sim, não tinha nada de violência assim, de tal. Sim. Porque eu e meu irmão mas sempre você fomos vê, protetor. luta, Mas tinha molecada que passava cachorro em rua e na rua tinha aquelas pedras, lembra? Sim. E as pessoas atiravam. Se nós íamos atirar, nós íamos pra cima. Então. A gente sempre... Mas então você vê, isso. a sua mãe botou vocês na luta. A luta... Qualquer esporte, de modo geral, né? Sim. Mas a luta, principalmente, a primeira coisa que o pessoal ensina é paz, é não provocar, cuidado porque a sua mão é uma arma, use em sua defesa, proteja os frágeis, que são os animais. Minha professora, ele falava, primeiro tu fala, depois tu fala de novo. Na terceira, se o cara revidar, tu vai. Era o ensinamento dele. Lógico que é uma outra época, ninguém tinha revólver na época, Sim, tal, né? sim. Na época, eu lembro que uma vez o Dudu Gonzaga era forte, assim, meio musculoso. Pra época, eu fazia musculação, ninguém fazia na Academia Sim. Grécia. Eu ia na cidade, pegava um pedal e vinha aqui no Elias, na cidade. Isso com 18 anos, só tinha estivador lá, monstro, os caras grandes. E eu comecei a fazer tal. Aí o Dudu Gonzaga, que na época era um homossexual, que Sim. tal. Ele uma vez falou Famoso. assim, rapaz lindo tal, e eu, aquele moleque, falei, o que você tá pensando que é? E ele veio pra cima de mim, o Dudu, o Dudu no Gonzaga, em frente à escola de inglês, sim. E eu peguei minha bicicleta, joguei nele, tal, mas é uma coisa da época, Sim, né? sim. Da época, tanto que meus amigos me tiram sarro, o Dudu apaixonou, aquelas brincadeiras de coisa, mas assim, não tinha essa violência, a molecada jogava pedra em cachorro, uma parte dela, Sim. mas assim, o cachorro tomava uma pedrada que é ruim, mas não matava, né? Sim. Agora, estava errado, mas não tinha lei de proteção. As Sim, pessoas... não tinha consciência. Consciência, né? Nós vamos interromper aqui, eu sabia, por isso que eu estou fazendo o programa duplo. Hoje é dia 14, estamos nos despedindo aqui, primeira parte. Dia 21, sábado que vem, nós vamos completar essa discussão, porque é necessário saber o que é defesa e o que é crueldade. No próximo sábado a gente aguarda, vamos continuar a discussão aqui com meu amigo querido médico veterinário Eduardo Filetti, o que é defesa pessoal, o que é crueldade e esse comportamento dos jovens. Até que ponto isso aí pode ser um rastilho de pólvora e contaminar toda a sociedade que já está muito contaminada com a violência, principalmente por causa da disputa política que tem dado muitos maus exemplos para a sociedade. Até o próximo sábado, se Deus quiser.